fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amigos queridos, é com grande alegria então hoje que nós vamos levar esse nosso Evangelho da Tarde falando, conhecendo um pouquinho mais da figura do nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Antônio de Bezerra era o pai dele. Então, nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, um apóstolo da caridade, e para que nós possamos, muitos de nós aqui estamos ainda iniciando no Espiritismo, mesmo nós outros que já estamos há algum tempo, é sempre bom a gente procurar entender, procurar entrar em contato com essa figura. Quem é essa personalidade? Quem é Adolfo Bezerra de Menezes? Que nós espíritas tão carinhosamente gostamos de chamar de Bezerrinha, porque ele é um irmão amoroso. Junto de Francisco Cândido Xavier, trabalhou muito no receituário espírita, Chico Xavier psicografava as receitas que principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, receitas homeopáticas que o Dr. Bezerra passava, através da psicografia do Chico. Quantas pessoas foram assistidas, quantos irmãos nossos tiveram a sua saúde, aqueles que muitas vezes estavam desenganados da medicina do mundo, desesperados, muitas vezes aqueles que não podiam pagar. Tem até uma história muito bonita que diz que um dia Chico Xavier, trabalhando no receituário, porque ele ficava das 2 da tarde até a noite no receituário, das receitas homeopáticas, junto com Bezerra de Menezes. Aí quando ele terminava, ele ia para as cartas, dos espíritos que passavam as cartas para os seus entes queridos, mas então era sempre aquele trabalho árduo com Bezerrinha. E diz que Chico passava um momento difícil na família, muita dificuldade financeira, O Chico, ele sustentava praticamente sozinho os irmãos mais novos, depois do desencarne da mãe, que quando ele era pequeno, depois da madrasta também, ele ficou com muitos irmãos. O pai adoeceu, o pai também, até mesmo quando era encarnado, tinha um trabalho bem humilde, ganhava muito pouco. Então Chico era aquele arrimo de família, trabalhava como funcionário público e ficava ali, passava uma dureza, uma dificuldade. Ele não tinha nem para o papel e para o lápis para ele psicografar. Ele ganhava e ele ficava ali psicografando com Bezerra. Aí um dia veio uma senhora muito simples, e aí Chico psicografou uma receita homeopática
que o Dr. Bezerra de Menezes lhe ditava. E aí Chico entregou essa receita para essa senhora e essa senhora falou assim: ô seu Chico, mas eu não tenho dinheiro para esse remédio. E aí Chico olhou para ela com lágrimas nos olhos e disse: minha irmã, eu também não tenho. Aí ele parou um segundo e disse assim: mas minha irmã, Dr. Bezerra de Menezes está aqui comigo, está dizendo o seguinte: para você pegar essa receita, picar ela em pedacinhos e engolir um pedacinho por dia, porque o medicamento ele já está colocando aí no papel. Esse é o Bezerra. Um dia também, Chico estava com uma dor de cabeça e psicografando e trabalhando, e no final do trabalho, Bezerra perguntou para ele: Chico, você não está bem, né? Ele falou: estou com muita dor de cabeça, doutor Bezerra. Aí o Bezerra disse para ele: ô Chico, a gente é espírito, mas tem coração, meu irmão. E aí Chico fechou os olhos, Bezerra lhe aplicou um medicamento espiritual para que ele ficasse bem. Então, Bezerra de Menezes, para quem não sabe, esse espírito iluminado, esse benfeitor, que trabalhava junto de Chico, junto da médium Ivone Pereira, que muitas vezes ainda, traz esclarecimentos através do médium Divaldo Pereira Franco, muitas vezes Divaldo Franco em palestras, que Divaldo é um médium, ele é um orador mediúnico, então muitas vezes ele traz através da mediunidade, ele fala, os espíritos falam através dele nas palestras, então ainda o nosso querido Bezerra está conosco. Mas quem foi esse homem? Por que ele veio com essa missão? Bom, um pouquinho da biografia dele. O Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, numa cidade chamada Riacho do Sangue, no dia 29 de agosto de 1831. E ele desencarnou com 69 anos de idade, no dia 11 de abril de 1900. Então ele nasceu em 1831 e desencarnou em 1900. Ele encarna numa família que já tinha sido muito rica. O seu pai era um coronel, um dono de fazenda lá no Ceará, Dr. Antônio Bezerra. Sua mãe chamava-se Dona Fabiana, ele tinha vários irmãos, ele era um dos mais novos. A família tinha sido muito abastada, mas quando Bezerra ainda era pequeno, a família perdeu tudo que tinha. Havia uma questão política, os parentes, os familiares estavam envolvidos nessa questão política, teve aí um revés. O pai do Bezerra e a mãe eram pessoas muito honradas, pessoas muito caridosas, então a casa deles era um lugar onde eles sempre estavam ajudando a todo mundo, não tinha coragem de cobrar dívidas, e numa dessa ele acabou ele mesmo tendo que entregar a fazenda da família em pagamento de dívida. Mas como ele era um homem muito honrado, o pai do Bezerra, as pessoas que receberam a fazenda dele como pagamento, o deixaram como administrador, e ele ficou lá. Muito bem, os irmãos do Bezerra mais velhos a essa época já eram formados, e o Bezerrinha não, mas ele era um menino muito inteligente, ele era um menino que aprendeu assim as coisas muito rápido. Quando jovem ele substituiu o professor nas aulas de latim, era um aluno brilhante. E quando ele faz 19 anos, ele vem para o Rio de Janeiro porque ele tinha o desejo de estudar medicina. Mas a família não podia ajudar, então ele veio estudar medicina e, para pagar os próprios estudos, ele dava aulas de filosofia, aulas de matemática. Ele nem gostava muito dessa matéria, mas ele estudava muito para que ele pudesse ensinar, e assim ele foi vivendo uma vida muito simples. Morava num quartinho de aluguel de pensão, não saía, não se divertia, tinha lá 2 trocas de roupa, naquela dureza, naquela simplicidade para poder estudar. Foi aquele aluno de medicina maravilhoso. Forma-se aos 25 anos, é médico, ele tinha uma carreira brilhante pela frente, mas nós vamos ver Bezerra trocando as glórias de uma carreira de medicina muito bem sucedida por ser
o médico que atendia principalmente aos mais necessitados. Mas da onde vinha isso em Bezerra de Menezes? Da onde vinha esse aspecto, de caridade dele? É uma história antiga. Porque Bezerra veio de uma família católica, mas durante a época da faculdade, ele se desvencilhou um pouco do catolicismo, principalmente o catolicismo daquela época, muito ligado com as questões da política, muito uma coisa diferente do que é hoje, muitas vezes. E ele se desencantou um pouco, mas ele tinha uma ligação muito profunda com Jesus dentro do seu coração. Ele não se tornou ateu, ele só se desvinculou um pouco da Igreja Católica, mas ele permanecia com aquela fé no coração. E esse lado caridoso, humano de Bezerra, é uma coisa que na verdade vinha de muito mais tempo. Nós vamos, para entender quem era esse espírito, voltar lá nos tempos de Jesus, quando Jesus andou sobre a terra. Naquela época, a gente sabe, Jesus e seus discípulos andavam pela Judéia, pela Galiléia, por vários lugares daquelas localidades, curando pessoas. Jesus ensinava, E ele não era lá muito bem quisto pelos poderosos da época, os doutores da lei, os fariseus, viam Jesus como uma ameaça às suas posições, suas posições orgulhosas, os privilégios que eles tinham. Mas o povo tinha tanta necessidade. Era uma época em que os judeus estavam sob a dominação de Roma, pagavam pesados impostos, era um povo sem esperança, era um povo sofredor, era um povo ignorante e doente. E Jesus, nós sabemos, com o seu amor, ensinando e curando. Nessa mesma época, havia a figura dos cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, eles eram judeus mesmo. Mas ninguém gostava muito dos cobradores de impostos, não. Porque essas pessoas, eles compravam, por assim dizer, de Roma, o direito para cobrar os impostos por Roma. E ficavam com uma parte para si. Os judeus achavam então que eles eram traidores do próprio povo, dos seus próprios irmãos, e não gostavam deles. E geralmente essas pessoas eram bem gananciosas, mas havia um cobrador de imposto que, apesar de ser um homem muito rico e viver disso, era um homem muito bom de coração. O nome dele era Zaqueu. E o Zaqueu tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque ele era um homem muito baixinho, segundo conta as Escrituras. E também era um cobrador de imposto que ninguém gostava. Então, ele era colocado de lado pela sociedade, considerado um pária da sociedade, e era um homem de uma estatura baixa que se sentia inferiorizado. Mas era uma pessoa boa, procurava ajudar os pobres. Ele era tão consciencioso que, na verdade, dos lucros dele, ele dava 50%. Metade dos lucros que ele obtinha, ele ajudava os necessitados. E assim ele ia vivendo, na sua vida ali, meio deixado de lado, meio olhado com maus olhos pela população. Ele ouviu falar desse tal de Jesus. E ouviu falar que Jesus viria para Jericó, a cidade dele. E ele ficou muito animado, principalmente quando ele soube que Jesus não tinha preconceito com ninguém. Inclusive, um dos apóstolos de Jesus, que era Mateus, também tinha sido cobrador de impostos. E ele falou, esse homem realmente deve ser especial. Dizem que ele anda com pescadores, Dizem que até mulheres de má vida já se tornaram suas seguidoras, ele acolhe todo mundo. Então ele tinha muita vontade de conhecer esse Jesus. Ainda mais quando ele escutou dizer que quando Jesus chegou em Jericó, curou um cego de nascença chamado Bartimeu, que ele, Zaqueu, também costumava ajudar.
né? Que ele tinha muita dó do Bartimeu. E aí ele soube disso e ficou mais entusiasmado e correu lá para a praça onde Jesus ia passar. O povo todo já se amontoava e Zaqueu, pequenininho, baixinho, também queria ver Jesus e começou a andar pelo meio do povo, né? E o povo todo se acotovelando e Zaqueu tentando se enfiar, mas o povo não gostava muito dele. Quando via aquele homenzinho tentando entrar no meio de todo mundo, já dizia: ah, é você? E já tocava de lado. E ele, agoniado, viu uma árvore, um sicômoro, e subiu na árvore. Ele queria ver Jesus de qualquer jeito. Quando Jesus passa, Jesus para diante da árvore, olha para cima, olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele ficou tão feliz. E quando Jesus chegou na casa dele, Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E esse contato com Jesus mudou tudo. Ele, que já não era um homem mau, que já tinha um desejo de amor no seu coração, toda a vida dele se modificou. A partir daquele dia, ele passa a ser um seguidor do Mestre Jesus. E a partir daquele dia, a casa dele vira uma casa de benefícios, um lugar para acolher viúvas, para acolher órfãos, para acolher pobres e doentes. E a vida de Zaqueu passa a ser essa. Depois da crucificação de Jesus e depois da morte de Judas Iscariotes, que a gente sabe que Judas acabou se suicidando, Zaqueu é acolhido pelos apóstolos e passa a receber o nome de Matias. E assim ele vai trabalhando junto com os apóstolos como um servo do Cristo. É nessa época que ele conhece uma pessoa que, se Jesus já tinha modificado o coração dele, essa veio para derramar bálsamos de luz em cima do seu coração. E ele ficou totalmente apaixonado. Ele conheceu Maria de Nazaré. Um dia, ali cuidando de doentes junto aos apóstolos, ela chegou. E quando ela chegou, beijou-lhe as mãos em gratidão, porque sabia que ele tinha acolhido o filho dela um dia. Ele ficou absolutamente encantado e prometeu para si mesmo que para sempre, como servo de Jesus, ele também seria um escravo do amor de Maria Santíssima. E assim ele fez. Foi para a Etiópia, criar outras casas de benefício, ajudar pessoas, levar o Evangelho do Cristo. Mas como a gente sabe, a luz incomoda muito, né? Nesse lugar, um dia, num celeiro, onde ele atendia os pobres, um governante que se sentiu ameaçado mandou tocar fogo no lugar. Ele morre queimado junto com outros, mas o seu espírito é levado para junto de Jesus. Passa-se o tempo, no século III depois de Cristo, encarna em Roma. Seu nome era Quinto Varro. Ele era um patrício romano, mas era um homem que, assim que teve contato com o Evangelho de Jesus, o seu espírito rememorou tudo e ele passa a ser um cristão devotado. Esse Quinto Varro tinha um filho, Tassiano, cruel, rude. Tassiano não aceita que o pai vire cristão e o próprio Tassiano arma uma emboscada para matar o pai. Ele morre nessa emboscada, perpetrada pelo próprio filho. Desencarnado, pede a Jesus: deixa eu voltar a resgatar meu filho Tassiano. E ele volta. E volta como uma criança. E essa criança, pelos caminhos do destino, é adotada pelo próprio Tassiano. Então, aquele que tinha sido seu filho ingrato, agora era seu pai adotivo. Ele recebe o nome de Quinto Celso agora. Ele cresce e, com a sua exemplificação no amor, se torna novamente cristão. Só que dessa vez, ele converte o pai adotivo Tassiano, seu filho da outra vida. Os dois, como cristãos, são presos depois, morrem numa fogueira, né, por conta de Roma e da sua perseguição aos cristãos, mas ele morre feliz, elevando os olhos a Jesus, agradecendo, porque ele conseguiu resgatar o filho dele. E assim os séculos passam, muitas outras encarnações viriam, uma no século V, ainda em Roma.
Ele encarna, seu nome é Irmão Parmênio. Como irmão Parmênio, ele funda nos arredores de Roma uma nova casa de benefícios, um lugar para acolher os necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos, os doentes, os miseráveis. Ele tinha dom de cura e as suas curas ganham fama. Uma nobre esposa de um oficial romano ouve falar desse homem. E ela tinha um filhinho doente que médico nenhum conseguia curar. A revelia da vontade do marido, ela aproveita um dia que seu marido, oficial romano, sai em viagem, ela pega o filho pequeno e leva para o irmão Parmênio. Chegando lá, o filhinho é curado. E ela se encanta com aquela chuva de bênçãos, com aquele lugar iluminado, onde o amor reinava. Ela fica ali por alguns dias, trabalhando junto com o irmão Parmênio. Nesse interim, o marido volta de viagem. E pessoas malévolas, maledicentes, uma empregada, uma cunhada invejosa, um outro oficial, tramam junto ao marido, insuflam o ciúme na mente dele. E esse oficial romano vai com seus comandados, põe fogo na casa de benefícios, matam o irmão Parmênio novamente. Ele volta ao plano espiritual e assim outras encarnações viriam. Uma delas, Frei Gil, na época dos franciscanos. Ele acompanhava Francisco de Assis, exemplificando e vivenciando o evangelho puro junto com Francisco de Assis. Dizem que Frei Gil era a alma mais bondosa depois do próprio Francisco de Assis. Esse é o nosso Bezerra de Menezes. Ele está lá no plano espiritual no início do século XIX e aí ele é chamado, ele é convocado por Ismael. Ismael, preposto direto do Cristo, ele é responsável pela pátria do Evangelho, o Brasil. Ismael chama o espírito, que seria Bezerra de Menezes, e lhe diz: eu preciso que você vá ao Brasil. Preciso que você cumpra duas coisas: unificar o espiritismo e trazer o espiritismo que irá ser implantado na Terra, na França, por Allan Kardec, que você o transfira para o Brasil. E a segunda coisa, que você reinicie os trabalhos da Casa de Benefício, praticando a caridade, ensinando a caridade. Bezerra feliz aceita. E encarna no dia 29 de agosto de 1931. Vive aquela infância que a gente já falou, vai para a faculdade de medicina, termina a faculdade de medicina. Era um jovem médico brilhante, adorado pelos seus professores. Vai ser médico cirurgião do exército. Tem uma carreira promissora pela frente, mas ele sempre teve um coração tão doce, tão doce. E aí tinha os pobres. Bezerra tem um consultório no centro da cidade. Ele abre esse consultório junto com um colega. E na periferia, num quartinho nos fundos de uma farmácia de um amigo chamado Cordeiro, ele começa a atender os pobres. O consultório do centro da cidade, as moscas, porque ele era um médico jovem, desconhecido. O consultório da periferia, lotado, cada dia mais gente. Mas muita gente, pobres, necessitados, aquelas mães esquálidas com seus bebezinhos magros no colo. Bezerra não se aguentava, atendia a todos com muito amor. Quantas vezes ele tirou dinheiro da própria carteira para que comprassem remédio, para que comprassem comida. Histórias e histórias. Dizem até que uma vez uma mãe com um bebezinho pequeno no colo veio, ele passou o receituário homeopático, porque então ele já tinha conhecido a homeopatia, né? E a farmácia Cordeiro fazia lá os remedinhos, então ele dava a receita, o amigo fazia a receita. Ele passa a receita para aquela mãe pobrezinha e ela diz assim: doutora, eu não tenho nem o que dar de comer ao meu filho, quanto mais para comprar remédio.
Ele começa a fuçar nos bolsos, bater nos bolsos, nada ele encontra, até que ele mexe a mão e ele vê o brilho da pedra verde no seu dedo, o anel de formatura. Ele tira o anel, entrega para ela, e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava conduzindo gentilmente para a porta e dizendo que entre o próximo da fila. Assim ele fez tantas vezes. Nisso, a fama dele como ótimo médico começou a correr o Rio de Janeiro. E o seu consultório particular lá no centro da cidade também começou a receber muita gente. Mas todo o dinheiro que ele ganhava lá, em grande parte ele usava para assistir os pacientes, que além de não poder pagar, não tinham nada. Bom, a vida vai indo, Bezerra de Menezes se casa com Dona Cândida, que era uma pessoa que ele amava muito, tem 2 filhos, é convidado para a política, porque a sua fama de médico dos pobres já era grande. Então ele é convidado para a política. Não tinha muito interesse de ser político, mas a esposa, jovem, né? A esposa ele vai, fazia gosto. E aí está lá na política, é vereador, chega a ser deputado, presidente da Câmara. Era um homem de uma honestidade, então vocês podem imaginar o que aconteceu com ele na política. Né? Um homem extremamente justo, extremamente honesto, em meio a raposas gananciosas. O que aconteceu é que ele teve muitos dissabores. Muitos dos seus projetos não eram votados, né? Muitas intrigas a respeito dele, né? Com o nome dele, para tentar confundi-lo, para tentar, né? Porque imagina, em plena metade do século XIX, ainda não havia tido a abolição da escravatura, mas ele era um abolicionista apaixonado. Ele fez um projeto de lei dizendo que empregados domésticos tinham que ter direitos. Naquela época, ele se preocupava com o meio ambiente. Olha que essa coisa de se preocupar com a ecologia é coisa de quê? 40 anos atrás, no máximo? Naquela época, ele fez um projeto pedindo que diminuísse a retirada de árvores da floresta da Tijuca, que o povo usava para fazer carvão, dizendo que aquilo prejudicava, poluía. Então ele fez um projeto de reflorestamento para que não desabasse o morro em cima das casas, se preocupava com os cortiços pobres. Enfim, Bezerra era um homem à frente do seu tempo, enfrentou muitos problemas na política, mas persistia, tinha também muitos admiradores. Mesmo seus inimigos eram obrigados a sucumbir diante da sua palavra sábia, da sua inteligência e do seu caráter. Mas a esposa morre de uma doença intempestiva e aí deixa ele com 2 filhinhos pequenininhos. Bezerra fica muito triste. Aquilo abate ele muito. Ele se afasta da política, que ele exercia mais por ela do que por ele mesmo. E aí ele volta ao contato muito íntimo com Deus. Começa a ler a Bíblia. Ele estava afastado da igreja, mas Deus nunca deixou de estar no coração dele. Começa a ler a Bíblia, começa a se confortar. E naquela época um amigo dá para ele um exemplar do Livro dos Espíritos, que acabava de ter saído lá na França. Esse amigo traz um exemplar para ele e dá de presente. Bezerra fica meio assim, né? Porque espiritismo, que novidade é essa, né? Mas ele falou, acho que eu não vou para o inferno por ler um livro. E lê. No caminho de casa, que ele pega o bonde para ir do seu trabalho até a casa dele, ele praticamente devorou o Livro dos Espíritos. E percebeu que tudo que estava ali, ele sabia. Aquilo foi entrando nele como se fosse uma coisa altamente natural. E era, né? Então, a partir desse momento, ele se apega profundamente aos ensinamentos espíritas. Mas o mais importante é que Bezerra de Menezes era um homem que vai ajudar a fundar a Federação Espírita Brasileira. Ele é um homem que vai escrever uma coluna no jornal mais lido da época,
sobre o espiritismo. Ele é um homem que vai, em 1886, se declarar espírita publicamente, numa época em que o espiritismo era mal visto, que a igreja combatia bastante, inclusive a essa época, mais ou menos, quando teve a Revolução, quando veio a República, a nova República fortalece muito as bases católicas e aí os espíritas são perseguidos, era contra a lei ser espírita, mesmo assim Bezerra se revela espírita. E aí a gente se pergunta, qual a importância disso? Né? Quem é esse homem que vem unificar o espiritismo? Quem é esse homem que vem falar em nome do espiritismo? Justamente o caráter de Bezerra de Menezes era essencial. Primeiramente, ele era um homem que tinha tudo para ser rico, importante e poderoso. Ele tinha todos os predicados. Ele era brilhante, ele era um trabalhador incansável, ele tinha uma honestidade a toda prova, ele era um homem criativo, inventivo, era um homem à frente do seu tempo, ele era escritor, ele era poeta, ele era jornalista, além de ser médico, cirurgião, homeopata, filósofo, conhecedor de muitas coisas. Ele era uma pessoa querida, porque Bezerra era afável, era doce, era uma pessoa amorosa, tinha aquele jeitão, né? No contraste de Zaqueu, que era pequenininho, agora como Bezerra ele era aquele homem zarrão, alto, com aquela cara de vovozinho, aquela barba branca, olhos verdes muito doces. Todo mundo gostava de Bezerra, ou seja, ele era empático, ele era agradável, ele era inteligente, ele tinha conhecimento, ele podia ter sido um homem muito rico. Ele exerceu cargos importantes, mas ele não tinha o desejo da riqueza material. Tudo que ele angariava, ele devotava aos seus pobres e à sua família, porque ele se casa em segundas núpcias, um tempo depois de ficar viúvo, com a prima daquela que tinha sido sua esposa, Dona Cândida Augusta, uma mulher, irmã, muito bem lembrado, seu Joaquim, ela era meio-irmã, na verdade, né? Não prima, meio-irmã da sua primeira esposa. Ele se casa com ela, tem vários outros filhos com ela, uma mulher que, por sinal, o secundava em generosidade. Dizem que o solar dos Bezerra de Menezes era um lugar onde todo mundo ia chorar suas mágoas, ninguém saía sem uma consolação e sem uma ajuda. Então, para a família, para os seus pobres, era um homem cuja integridade ninguém podia duvidar. Era um homem cuja bondade se exemplificou em tantas oportunidades. Quantas vezes Bezerra de Menezes parava a sua rotina trabalhosa, difícil, para amparar as pessoas. Contam que uma vez um homem o foi procurar. Ele estava saindo da Federação Espírita, depois de uma noite de trabalho. Esse homem para ele na rua, diz para ele que estava desempregado, os filhos em casa famintos, estavam todos doentes e que ele estava desesperado. Bezerra olha nos bolsos, tudo que ele tinha era umas moedas para pegar o bonde. Ele dá as moedas ao homem e diz assim: meu irmão, eu não tenho mais nada, mas eu vou lhe dar um abraço, e vou lhe dar esse abraço em nome de Maria Santíssima. E abraça o homem e chora com ele. Passa-se um tempo, o homem o encontra novamente, feliz, diz que foi para casa, repetiu o gesto, abraçou a esposa, abraçou os filhinhos, todos com fome, dormiram todos, uma noite tranquila, amanheceram sem um sinal da doença, todos bem. Saiu à busca de emprego, encontrou, estava trabalhando, a família caminhando bem. Outra vez, também, tira as poucas notinhas que tinha no bolso, entrega a um homem que não tinha com quem enterrar um seu familiar que tinha falecido. E assim Bezerra de Menezes era essa pessoa indulgente, generosa. Mas, quando chega ali pelos idos de 1900, no começo do ano, ele é acometido de uma congestão cerebral. Talvez ele tenha tido um derrame nos dizeres de hoje.
E ele fica 3 meses imóvel na cama, completamente lúcido, só mexia os olhos verdes muito lindos. Aquele homem, aquele gigante, ali na cama, do lado uma cadeirinha de palha muito simples na sua casa, bem modesta. Aquela cadeira nunca ficou vazia. Era um verdadeiro desfile de criaturas. Ali eram mães, pobres que ele ajudou, ali era gente da periferia, das favelas, dos cortiços, ali eram políticos importantes, aí era gente da alta sociedade. Dia e noite as pessoas se revezavam. Elas iam para consolar, saíam consoladas por aquele olhar bondoso de Bezerra, por 3 meses, até que no dia 11 de abril de 1900, Bezerra serenamente fecha os olhos para esse mundo. E aí ele abre os olhos no mundo espiritual. É contado para nós, pela psicografia da médium Ivone Pereira, que quando Bezerra de Menezes desperta no plano espiritual, ele vê ao seu lado seu mentor, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Santo Agostinho. Também vê ao seu lado Ismael, o arcanjo responsável pelo Brasil. Também vê Celina, a serva e preposta direta de Maria Santíssima, todos a sorrir e a felicitá-lo. Mas então, quando ele está com todos ali, contente, eis que ele ouve uma música, parecia uma prece cantada. E aí dizem para ele, Celina, Santo Agostinho, Ismael, vem ver Bezerra. Pegam na mão dele e o levam até uma grande janela. Quando ele olha, uma multidão de povo cantando para ele. E ele pergunta, quem é essa gente? E aí é dito para ele, são todos os corações que você consolou. São as mães, as crianças, os pobres, os miseráveis, os famintos que você vem consolando vida após vida a serviço do Cristo. E quando ele achou que ele não podia mais de contentamento, um sol se acendeu. Era o próprio Cristo que vinha receber Bezerra. Mas Bezerra, com todo o mérito que tinha, só queria trabalhar pelos pobres. Só queria continuar a socorrer os corações. E assim ele faz. Um dia ele recebe um convite. Celina volta e diz para ele, Bezerra, foi Maria quem me mandou. Ela disse que você está convidado às esferas mais altas, junto com ela e com Jesus. Ele pensa um pouco e diz assim, eu não quero ir, quero ficar aqui, quero ficar na atmosfera do planeta Terra, quero ficar com as pessoas que precisam. Será que Maria permite? Celina fecha os olhos por um segundo, abre os olhos e sorri e diz, ela permite. Na verdade, a gente pode entender que ela não esperava outra coisa dele. E assim tem sido. Junto de Ivone Pereira, de Divaldo, de Chico Xavier, junto de cada um de nós. O nosso querido Bezerra de Menezes ainda caminha conosco. Ainda quantos ditos milagres, que na verdade são curas espirituais atribuídas a ele. Tanto carinho, tanta doçura, tantas mensagens edificantes, como essa mensagem que ele mandou através de uma palestra de Divaldo Franco, onde ele fala da importância da oração, a oração do perdão. Ele diz, para aquele que te feriu o coração na traição, para aquele que procura embaraçar os seus passos, para aquele que lança as intrigas a fim de que seus pés sejam confundidos, para todo aquele que te causa dor. Ora, porque a oração te coloca em contato com Deus, esvazia o nosso eu de todas as coisas negativas que a gente traz, nos preenche da bondade de Deus. Bezerra de Menezes ainda caminha conosco e ele está aqui
porque ele está em muitos lugares, porque foi Jesus quem deu a ele uma extensa legião de servidores para que ele pudesse, através dos seus servidores, estar junto de todas as pessoas necessitadas, estar junto de tantos que precisam. Então ele está aqui, meus irmãos, está aqui para conosco orar, porque quando ele fala de si mesmo, ele sempre diz, esse humilíssimo e paternal servo do Cristo. É como ele se identifica. E nós sabemos que ele está, porque cada um de nós aqui traz no coração as próprias dores, as próprias amarguras, as próprias dificuldades, as próprias ansiedades. Mas como curar tudo isso num mundo que ainda jaz na maldade? Só mesmo através de exemplos de grandeza como o do nosso bom doutor. Só mesmo através dessa resignação, dessa doçura que só vem com o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Nessa hora, aqui, nós podemos até fechar os olhos e ver a figura de Bezerra de Menezes e ouvir a sua voz, que parece dizer ainda lá daquele quartinho nos fundos da farmácia, que entre o próximo da fila. Ai, Bezerra, o próximo da fila não posso ser eu. Não podemos ser um de nós com as nossas dificuldades. Que nós queremos te pedir que você leve a Jesus a nossa rogativa, Bezerra querido, pelo nosso amado Brasil que você tanto amou e que se encontra confundido em tantas armações políticas, econômicas, tantos corações que se deixaram levar, Bezerra querido, e fazendo sofrer a tantos que têm tantas necessidades. Aqueles que jazem na miséria, no sofrimento, na doença do corpo, na doença do espírito. Bezerra de Menezes, acolhe esses nossos irmãos. Pelo nosso amado Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, nós te pedimos. Pedimos pelos doentes, Bezerra, por aqueles que estão nas filas dos hospitais intermináveis, por aqueles que não têm nem um postinho, nem um médico para atender, por aqueles que sofrem das doenças psiquiátricas, aqueles que têm depressão, aqueles que têm crises de ansiedade, aqueles que têm surtos terríveis, aqueles que não são compreendidos, aqueles que estão solitários. Nós te pedimos, irmão, pelos nossos irmãos que já desencarnaram e que deixaram um vazio muito grande de saudade no nosso coração. Por eles nós pedimos que eles sejam acolhidos e no teu exemplo sigam confiantes e contentes servindo a Jesus, aprendendo, trabalhando, vivendo uma felicidade mais plena, que não vão nos esquecer, a gente sabe. Pelo nosso espiritismo, pelo qual você trabalhou com tanto amor, para que nós, os trabalhadores da última hora, sejamos dignos, Bezerra, e possamos fazer o nosso melhor. Por tudo isso e por todos nós te pedimos, nós pedimos que a tua presença nesse momento nos ampare, coloca a tua mão no nosso coração, coloca a tua destra doce na nossa mente. A gente não entende tanta bondade do seu coração, é difícil para nós, mas ensina-nos a servir. Em nome de Jesus, como você fez. Obrigada, Adolfo Bezerra de Menezes. Obrigada pelo teu exemplo. Obrigada pela tua presença. Que Jesus o abençoe sempre e que você não nos esqueça aqui, mas nos dê a sua mão. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade.
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.